Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar mais um pouco hoje sobre a terapia à distância com energia orgânica. A energia orgânica é aplicada à distância através do campo. Conforme explicamos no vídeo passado, o campo transmite, leva até a pessoa, até o paciente do outro lado, seja onde for que ele esteja, a 5.000 quilômetros, por exemplo. A energia vai chegar até ele e vai se propagar no corpo dele. A terapia radiestésica com orgônio é um sistema gerado em cima da mecânica quântica, através do campo. Então, ela não tem nada de cunho religioso, não tem nada de fantasmagórico. Ela está provada dentro da ciência quântica, da física quântica. Então, relatos hoje constatados e totalmente provados que a energia através do campo, ela flui através dos bíons. Os bíons é um carregador de energia. Então você consegue imprimir através dos bíons o fato destinado, o pacote, na verdade, quântico, que você deseja alterar no corpo ou na mente do paciente. Os benefícios da energia orgânica aplicada à distância pode ser analisado com a própria caixa orgânica, que é implantada em vários lugares no mundo, inclusive no Brasil. Tem várias pessoas que detêm essa caixa, inclusive pessoas que compraram para fazer esse processo nas suas próprias residências. E essa energia, tanto quando se emite ou quando se coleta ela dentro da caixa, ela tem peculiaridades unicamente do orgônio, desses bíons azuis, que é uma frequência, na verdade. E quando você coloca a pessoa dentro da caixa, você automaticamente rompe o processo, diminui o processo assustadoramente, o processo de magnetismo, permitindo só a transição dos bíons. E isso faz muito bem para a saúde. Porém, a energia orgânica enviada à distância, ela tem um potencial muito maior, porque elas são trabalhadas e são como um pacote quântico fornecido a frequência certa para aquela pessoa certa, fazendo as ressignificações que necessita, fazendo os afrouxamentos das couraças que são necessários. Agora nós vamos ver, no que tange a caixa orgânica, depoimentos do Dr. Luiz Moura quanto a pacientes dele, já falecido Dr. Luiz Moura, mas empenhou-se como precursor do estudo da energia orgânica no Brasil e desenvolveu vários pacientes, né? Teve vários resultados com pacientes. Eu selecionei alguns que nós vamos demonstrar aqui agora. Em todas as patologias ligadas ao sistema nervoso, por exemplo, a depressão é a melhor das patologias que melhor responde ao tratamento da caixa orgânica. Depressão. As neuroses de ansiedade, angústia, por exemplo, a angústia é excelente o tratamento da caixa. Na hipertensão arterial, muito bem. Em todas as doenças que produzem constricção vascular, como no caso doença de Raynaud, Leopold, também dá ótimo resultado. Nas doenças de contratura, mesmo que não
a caixa orgânica não curando, mas há uma melhora. Por exemplo, nas doenças articulares, nas dores lombares, nas lombalgias, dá excelente resultado porque há um relaxamento muscular. Então, desse relaxamento vem a melhora, que os nervos comprimidos já deixam de ser tão comprimidos e há uma melhora. As doenças que são chamadas autoimunes, de autoagressão, todas elas têm melhora com a caixa orgânica. Artrite reumatoide, todas elas, lúpus, esclerodermia, porque nessas doenças existe uma autoagressão. Então, existe, vamos dizer, uma condição em que a pessoa está se punindo. E a caixa orgânica cria uma euforização, melhora a atitude em relação à vida. Não, houve cura de câncer, um câncer de palato duro, inoperável também, em caso que não, nessa época, esse paciente teve, já não era mais, esse câncer não havia mais possibilidades cirúrgicas para ele, e o doente não quis fazer quimioterapia, e o uso da caixa fez com que esse câncer evoluísse e curou totalmente, sem nada, isso comprovado no PAN São Francisco. Múltiplas, ela frequenta lá meu consultório, Dona Maria Augusta, desde 87, quando foi colocado lá a caixa orgânica no Marechal Rondon, 87, há 6 anos, foi quando ela já estava sem levantar os pés, andava arrastando os pés no chão. O marido dela tinha carregado no colo para levar para a caixa orgânica de Marechal Rondon. Hoje, ela vai no meu consultório, sobe escadas, tá? Toma ônibus, sai de casa, toda semana, 2 dias. Amanhã é o dia dela estar lá no meu consultório, para ir para a caixa orgânica. Esse doutor da homeopatia que me encaminhou para lá, né? Aí eu comecei a frequentar a caixa e fui me sentindo melhor 2 meses depois que eu fui vendo o resultado, né? Porque para eu entrar, meu filho me trazia no carro, né? Então, para eu poder subir no carro, entrar no carro, eu tinha que segurar a perna, que eu não tinha força, né? Então, foi assim durante uns 2 meses. Depois, quando foi um dia, sem eu menos, nem percebia, né? Aí ele foi, eu entrei sem botar a perna, sem segurar, né? Ele foi e falou assim: ih, mas como é que ela está metida? Não segura mais a perna para entrar no carro. É mesmo? Eu nem tinha percebido, né? Aí eu fui, tornei, saí do carro e fiz a mesma coisa, né? Aí que eu vi que eu estava ficando melhor, a perna, né? Firme, né? Não, medicação não existe para essa doença. Não existe, é só a caixa mesmo e a autohemoterapia. Que não existe medicação. O meu médico, quando diagnosticou, ele falou: Dona Augusta, para a senhora não tem remédio. Não existe remédio, a medicina ainda não tem remédio para o seu caso. O caso da senhora, a tendência da senhora é uma bengala e daí uns anos, daí uns 6, 7 anos, uma cadeira de rodas. A não ser que a doença da senhora se estacione. E justamente ela estacionou e daí para frente veio só a melhorar de acordo com o tratamento que eu vim fazendo na caixa. Porque de outra forma não tinha mesmo remédio, não existe. Eu não tomo remédio. E não existe. Só aqui, vem só aqui mesmo na caixa e a autohemoterapia que o doutor Luiz faz em mim. Porque não existe um remédio para essa doença. A energia orgânica, ela tem outros benefícios dentro do psíquico. É onde ela trabalha o afrouxamento daquelas couraças, daqueles pontos críticos que a pessoa absolve do período da gestação até o 6º ano. E esses períodos, eles são automaticamente o responsável por 95 a 99% do dia de cada indivíduo. Então é importante afrouxar essas couraças e liberando essas energias presas
muitas vezes saem através de sonho, outras através de sensações, no ato da terapia ou durante a noite, e a pessoa percebe essas mudanças e essa melhoria. É um processo que só vivenciando para entender como é significativo. É muito importante salientar que esse procedimento está totalmente interligado ao campo energético, ao corpo energético. O corpo físico depende do corpo energético. Então, quando você regula essas energias no seu corpo energético, você automaticamente começa a trabalhar indiretamente no corpo em si, nos órgãos, alimentando ele de energia, alimentando ele de energia da vida, né? Que os bios azuis é a energia da vida. E o corpo começa a alterar e obter resultados como o próprio Dr. Luiz Moura testemunhou. E inclusive tem instituições que têm a caixa orgânica, por exemplo, em prol de tratamento de câncer. Na Alemanha é usual nos hospitais. Então, existe estudo desempenhado porque a energia do corpo é fundamental para a transformação da matéria, do corpo em si. Então, quando você trabalha a energia, que você não sucumbe ao eletromagnetismo, quando você protege o seu campo energético, as couraças, que são conhecidos como chakras, quando você protege, realimenta eles, nutre eles de energia adequada, você automaticamente cria uma resistência energética muito maior. Por enquanto é só por hoje. Em breve vou trazer mais vídeos aí com mais demonstrações, tem muitas para fazer. E peço para compartilharem, se inscrever e dar um like, para que a gente possa dar continuidade também nesse processo e fazer o bem para as pessoas, né? Porque de uma certa maneira, quando você compartilha algo com alguém bem intencionado, você recebe do mesmo peso e mesma medida que você empenhou em fazer. Se você não fizer, ele provavelmente também não vai receber. A vida é uma lei do retorno, né? Então, isso tudo faz parte de um contexto energético. Um abraço a todos, ficam todos com Deus.